Tema do Enem de 2023: Desafios da valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Mary Wollstonecraft, considerada a fundadora do feminismo, aqui faltou vírgula. Você começou o aposto, só que não terminou, por exemplo. Você colocou essa vírgula, mas esqueceu de colocar uma vírgula aqui. Sempre que você começar um aposto, você tem que terminar. Se você abre o aposto, tem que fechar de volta. Isso aqui é um aposto explicativo, depois você pesquisa. Mary Wollstonecraft, considerada a fundadora do feminismo, é interessante você fechar o aposto ou com vírgula ou com travessão, de preferência com travessão, porque demonstra complexidade textual, o que dá ponto na competência 1. Continuando, expressou confiança ao lutar pelos direitos iguais. Voltando aqui ao aposto, você jamais pode separar o sujeito da frase do predicado. O predicado é esse aqui da frase. Jamais pode separar com uma vírgula, um travessão, um parêntese. No entanto, você pode separar com duas vírgulas, ou dois travessões, ou dois parênteses. Então, a dica para você não esquecer, use travessões. Continuando. No entanto, décadas depois, o país ainda enfrenta desafios que impedem esse avanço, sendo o machismo estrutural o maior deles. Esta aqui é a sua tese. Deu para entender que você vai falar sobre o machismo estrutural. No entanto, poderia ser um pouco mais explícito, por exemplo. Você vai falar sobre a ineficiência estatal, sobre o machismo nas famílias, na hierarquia familiar, sobre a carência pedagógica em relação a favorecer o cuidado de trabalho realizado pela mulher. O que você vai focar nisso aqui? Você não deu a ideia exatamente. Então é bom você dar uma ideia da próxima vez, porque a maioria das redações nota 1000 tem uma tese muito explícita. No entanto, está boa a sua tese. Continuando. Primordialmente, é importante destacar a insuficiência da ação estatal em relação ao sexismo institucionalizado. Parabéns por ter usado ao, e lembrando que o feminino de ao é a com crase, só para não esquecer. Então, aqui você falou sobre o sexismo institucionalizado e a ação estatal, ou seja, você poderia ter colocado aqui na tese. Por parte do Estado, a fim de ser uma tese mais explícita. Então, por exemplo, por parte do governo. Isso se chama antecipação da argumentação. Continuando, sob essa perspectiva, filósofa Simone de Beauvoir diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, enfatizando que os papéis de gênero são construídos socialmente, não determinados biologicamente. Só que aqui você falou num tópico frasal sobre a ineficácia estatal. Então, o que isso aqui tem a ver com o governo? Você diz que a desigualdade de gênero é construída socialmente. Sim, mas socialmente pode ser nas escolas, na família, no governo. Você deveria focar mais no governo para poder ter uma melhor coesão. Além disso, esse repertório ficou improdutivo, ao meu ver, porque você só jogou ele, por exemplo, você colocou. Sob essa lógica, a filósofa Simone de Beauvoir diz: ninguém nasce mulher, torna-se, enfatizando que os papéis de gênero são construídos socialmente, não determinados biologicamente. Você poderia também ter focado um pouco mais no trabalho de cuidado, por exemplo, a exemplo do trabalho de cuidado. Além disso, poderia ter colocado uma conclusão, né? Uma mini conclusão, uma consequência, tipo, assim, continua escrevendo. Então, por conseguinte, consequentemente. Então, aqui, você vai perder no mínimo 40 pontos por lacuna argumentativa e também vai perder pontos na competência 2, por repertório improdutivo. A lacuna argumentativa foi aqui. Você falou: é importante destacar a insuficiência da ação do Estado.
Sim, mas por que que o Estado ele é negligente, ele é insuficiente? Você deveria ter explicado no restante do parágrafo. Por exemplo, a esse respeito, o Estado se mostra ineficaz ao, ao, ao corroborar ou ao promover o machismo criticado por Simone de Beauvoir, enquanto ele faz isso, ou então enquanto ele não faz nada disso. Você deveria ter focado um pouco mais em relacionar e não só jogar o repertório em si. Continuando. Ademais, a omissão social diante do patriarcado enraizado contribui significativamente para a sua perspectiva. Então aqui você vai falar mais sobre a sociedade, preconceito da família em si, da sociedade no geral. Então eu poderia ter colocado aqui, ó, por parte do governo e da sociedade. Seria uma tese muito mais explícita. O governo você citaria no desenvolvimento 1 e a sociedade no desenvolvimento 2. Continuando. Nesse âmbito, Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, afirmou que o destino da mulher é o de ser submissa ao homem e ao lar. Aqui faltou vírgula de novo. É o segundo erro de estrutura sintática. Você colocou vírgula aqui, Simone de Beauvoir, vírgula, em O Segundo Sexo, e você faltou vírgula aqui. Dá para ter colocado vírgula aqui novamente. Por quê? Você separou o sujeito do predicado com apenas uma vírgula, e isso não pode. Separar o sujeito do predicado com uma vírgula tem que ser no mínimo e no máximo, né? Porque é a única forma que pode. Com duas vírgulas, então dois parênteses, ou então dois travessões, enfim. Tem que ser com dois par, não pode ser um par, duas coisas, não pode ser com uma coisa só. E colocar travessão, porque travessão dá ponto na competência 1, porque a sua redação até agora, apesar de só ter dois erros de estrutura sintática, não demonstra ter tanta complexidade textual. E nos 200 pontos da competência 1, 40 pontos é para complexidade textual. Essa complexidade textual é com o uso de travessões, dois pontos, ou então frases intercaladas, inversões sintáticas. A sua redação de fato teve uma estrutura de frase intercaladas. No entanto, você fez errado porque você colocou uma vírgula só e faltou outra vírgula. Não precisa ser travessão não. Se você colocasse uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, estaria muito bem feito. Tanto para isolar o aposto, quanto para a complexidade textual, porque estaria bem feito. Continuando. Destacando como é socialmente imposto os papéis de gênero que limitam as mulheres. Aqui você fez um repertório mais produtivo, muito bem feito. E uma dica que depois de você citar o repertório, é bom você retomar ele para demonstrar a produtividade dele. Por exemplo, desse modo, engendra-se, aí você coloca alguma consequência, aí depois você pode colocar, assemelhando-se à crítica de Beauvoir. Tem que colocar consequências. No desenvolvimento tem que ter o problema, o porquê é um problema, que no caso são as consequências, e a causa da perpetuação desse problema. Tem que ter esses 3 pontos em qualquer desenvolvimento. Continuando. Portanto, conclui-se que o trabalho pelas mulheres é invisível porque socialmente ainda é imposto que cuidar do lar e dos filhos é obrigação feminina. Para mudar essa realidade, é necessário promover campanhas educativas, criar leis que garantam a igualdade do mercado e incentivar a divisão de tarefas. Primeiro, você, ao invés de criar, use promover. É uma palavra muito melhor. Promover leis. Além disso, na conclusão do Enem, tem que ter o agente, quem vai fazer, o que vai fazer a ação, como vai fazer, por meio do que, mediante o que, modo meio, a finalidade, a fim de fazer isso, qual o intuito de fazer isso, qual o intuito dessa sua ação, e mais algum detalhamento. Esse detalhamento geralmente é aposto. Aqui, sua redação só teve a ação, porque, tipo, você colocou que garanto. Isso poderia ser a finalidade. No entanto, a finalidade no Enem
tem que ter obrigatoriamente uma conjunção de finalidade. Por exemplo, você poderia colocar a fim de garantir, conflito de garantir, visando garantir, estaria muito melhor e também seria o ideal. Além disso, quem vai ser o agente? Vai ser o governo, as escolas. Você não colocou quem é o agente, já perde 40 pontos. O modo e-mail também não colocou. Talvez você pensou que promover leis seria o modo e-mail. No entanto, para ser considerado modo e-mail, tem que ter uma conjunção de modo e-mail, a quais são mediante e por meio de. Por exemplo, poderia ser por meio de leis, e estaria muito bem feito. Além disso, não coloque criar leis, você pode colocar aumentar as fiscalizações, porque a maioria dos problemas já tem leis para solucionar, só que não tem fiscalizações suficientes. Aí você poderia colocar aumentar as fiscalizações a fim de garantir a igualdade no mercado do trabalho e incentivar a divisão das tarefas. Se eu fosse você, eu pegava esse tópico frasal da conclusão e colocava aqui. Desse modo, por quê? Porque você não colocou nenhuma consequência explícita nos desenvolvimentos, tem que ter consequências. E aqui você mudava, apagava isso e fazia uma proposta de intervenção completa. Por exemplo, para mudar essa realidade, cabe ao Estado, a exemplo do Ministério do Trabalho, é só um exemplo de conclusão, não é uma regra, é um exemplo para você entender melhor. Cabe ao governo a exemplo do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho é o detalhamento. O que é detalhamento? Detalhamento geralmente não é uma regra, pode ser, você pode fazer de outras formas, no entanto pode ficar um pouco mais complexo. Fazendo dessa forma não tem erro, o melhor tem acerto. Se você for colocar o detalhamento, tem que colocar entre vírgula ou então entre parênteses. A mesma coisa daqui, no livro. Tem que isolar com vírgula, então com parêntese. Em ambos os lados. Aqui também. Isso aqui é como se fosse um detalhamento. Aí, cabe ao governo, a exemplo do Ministério do Trabalho, promover campanhas educativas e ação por meio de leis e o aumento de fiscalizações a fim de garantir a igualdade de gênero no mercado e incentivar a divisão de tarefas. Neste caso, sua ação já estaria completa. Lembrando, é bom você sempre o que está no desenvolvimento, você tem que abordar na conclusão, senão vai ser abandono de ideias. Aí, por exemplo, você colocou aqui a ineficácia estatal. Aí você já colocou o Estado como agente e aumentar as fiscalizações. Você colocou aqui o preconceito da sociedade, no caso o machismo estrutural. Aí você já poderia colocar aqui algo que explicite mais isso aqui. Isso, por exemplo, colocar
outro sim, o MEC, não, as escolas devem intervir no preconceito, não, no machismo da sociedade, mediante aulas. Esta ação não está completa, no entanto, como a sua outra ação já está completa, aqui já está super bem, porque isso aqui não é para dar ponto na competência 5, é para dar ponto na competência 3 ao retomar o desenvolvimento 2. Aí você poderia colocar mais algum desfecho, caso haja espaço. Por exemplo, dessa forma, o contexto será diferente das críticas de Beauvoir. Pronto, uma redação, uma conclusão perfeita, nota 1000. Apesar de você ter esquecido de colocar vírgula em dois locais, o que acabou perdendo 40 pontos, outras partes estão muito bem feitas. Por exemplo, décadas depois, isolou com vírgula tanto antes quanto depois, está muito bem feito. Essa inversão sintática que você fez aqui para mudar essa realidade, está muito bem feito o uso da vírgula. Os conectivos também, por exemplo, nesse âmbito, vírgula, muito bem feito. Sob essa perspectiva, vírgula, está muito bem feito. Ademais, você colocou a primeira letra do livro em maiúsculo e as restantes tudo em minúsculo. E está muito bem feito, porque é assim mesmo. Sempre quando é alguma obra, independente se é livro, se é música, se é algum quadro, alguma pintura, a primeira letra sempre tem que ser maiúscula e a primeira letra dos outros nomes sempre tem que ser minúscula.